E aí, pessoal do oitavo ano, nós de volta aí. Vamos lá continuar nossas correções, ok? Das atividades aí. Seguindo aqui, tem uma tabela, essa tabela é maior aqui. A gente já preencheu aqui. Então, seguindo mais ou menos o que foi feito na anterior, tá? A potência 10 à quinta, o resultado, ok? Qual o resultado, gente? É 1 dividido por 100 mil, lembra lá, ó? 5 zeros, ok? Você pode ter feito na calculadora também, pode colocar só um número decimal aí. Mas aí não precisa nem fazer na calculadora, gente. Olha só. 10 elevado à quinta é 0,5 casas depois da vírgula, contando com zero. Então, 4 zeros mais um, tá bom? 10 elevado a menos 4, aqui, ó. 3 mais o número aqui. Como que a gente fala isso na nossa língua materna, língua portuguesa? Então, esse número aqui, que é 1/100 de milésimo, quer dizer o quê? 1 dividido por 100 mil. Isso é 1/100 de milésimo. 1 dividido por 10 mil a gente chama de 1/10 de milésimo. 10 a menos 3 é 0,01, que é 1 milésimo, 1 dividido por mil. 10 a menos 2, 1 centésimo, que é 1 dividido por 100. 10 a menos 1 vai dar 1 décimo, ok? 0,1, tá? Sempre seguindo aquele esquema, gente. O número que está aqui é o número de casas que vai ficar depois da vírgula, incluindo o número 1, no caso aqui da potência de base 10, tá bom? Guarda isso aí. Vamos lá. Continuando a tabela, nessa tabela era enorme. Então, 10 elevado a zero, lembra lá, gente? Qualquer número elevado a zero é 1. Fato, né? Como que a gente fala isso na língua materna? 1. Ok. Qual classe numérica que ele faz parte? Tá aqui, ó, gente. Classe, ok? Unidade simples, milhares, milhões e bilhões. E a ordem? A ordem quem que é? Unidade, dezena e centena, tá bom? Unidade, dezena e centena, ela repete para todas as classes, tá vendo? Nós temos as classes e a ordem repete para cada classe, vai repetir a ordem de novo, beleza? Ótimo. Então, até o 100, no caso aqui, 1, 10 e 100, eles são das unidades simples. Tá? Sim, ó, 10 elevado ao quadrado, é 10 vezes 10. Então, quanto tem aqui? 2. Então, repito o número lá, repito o número e coloco 2 zeros. 10 a terceira, repito o número 1 aqui, né? Que é diferente de zero. Preencho o resto com zeros, 3 zeros. Aqui, 10 a quarta, de novo, 1 e 4 zeros. 10 a quinta, 1 e 5 zeros. Simples assim, gente, muito simples de fazer essas contas de potência com base 10, ok? Viu o expoente, preencheu com zeros lá a quantidade do expoente e vamos ser felizes. Então, até o 100 aqui era unidade simples, 1 mil, 10 mil e 100 mil, ele faz parte da classe dos milhares, tá bom? Ok? Por quê? Olha só. Preencha aqui embaixo, por exemplo, 100 mil. Ó, vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, não é isso? 5 casas aqui. Se você usar essa tabelinha, fica fácil de você ver em qual classe ela está. Começa sempre daqui de trás para cá e vai preenchendo 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Vamos ver o outro lá. Continuando a tabela. 10 a sexta é 1 milhão, porque é 1 mais 6 zeros. 1 milhão. Classe dos milhões. Por quê, gente? Ó, 6 zeros e mais 1. Ó. Preencho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Onde parou o número? Na classe dos milhões. Tá vendo como é simples de localizar a classe deles, a classe numérica, gente? Só usar uma tabelinha assim, ó. Ok? Tira de letra. 10 a sétima, 10 a oitava, a nona e a décima segue o mesmo esquema, preenchendo com zeros aí a quantidade do nosso expoente e os nomes deles aqui: 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, ok? Até aqui, classe numérica dos milhões e aqui dos bilhões. Vamos lá, gente, senão fica muito longa essa aula. Aqui, observe as potências de 10 e responda quais potências de 10 representam a primeira ordem. Ó, nós temos classe, ok? E a ordem, ok? Qual que é a primeira ordem em qualquer classe? A unidade, ok? A primeira ordem sempre vai ser as unidades. Lá na nossa tabela, eu já até coloquei aqui, ó. Qual o primeiro número que aparece na tabela lá das unidades simples? Né? Só você olhar lá que você preencheu lá, qual que é o primeiro que aparece na unidade simples? 10 elevado a zero, ok? E dos milhares? E dos milhões, dos bilhões e dos trilhões, ok? Então, 10 a terceira, ele é o primeiro que aparece na ordem dos milhares.
ok? Na classe dos milhares da primeira ordem. Primeira ordem da classe dos milhões, 10 elevado a sexta, 1 milhão, tá? Então vem aqui 1 e o resto de 0. Dos bilhões, a mesma coisa, gente. 1 e, e o resto com zeros. Dos trilhões, gente, é só pensar um pouquinho aí. Olha só, ele saiu do 0, foi para 3, ok? A primeira ordem desse aqui para esse, pulou mais 3. Desse, pulou mais 3. E dos trilhões, então, pulou mais 3. Tá aqui. E se eu colocasse aqui dos 4 trilhões, gente, qual seria? 15. Entendeu? Então, ele sempre está pulando de 3 em 3, porque ele sai dessa unidade, pula esses dois mais aqui. Tá? Então, ó, 1, 2, 3 para chegar aqui. 1, 2, 3 para chegar no outro e assim por diante. Então, a primeira ordem, ordem das unidades, dos milhares, 10 a terceira, dos milhões, 10 a sexta, dos bilhões, 10 a nona, dos trilhões, 10 a 12 e dos trilhões, 10 a 15. Simples assim, gente. Se tiver dúvida ainda, me procurem, gente. Mandem mensagem aí, a gente vai tentando ajudar. Vamos lá, tá acabando, gente. Reescreva as manchetes do jornal, valor.com.br, do dia 3 de agosto de 2019, representando os números das frases como os algarismos, com todos os algarismos, perdão. Ok? Então aqui, ele traz aqui, ó, 4,2 bilhões, ok? Quando a gente fala em bilhões, gente, bilhões. Quando eu falo bilhões, é 10 elevado a 9. Lembra lá a primeira ordem que a gente viu lá de cada um deles? Ok? Então, se a gente olhar aqui, fica fácil. Então, os bilhões, quantas casas tem aqui antes dele? 9. Então, eu sei que, para mim representar bilhões em potência de 10, eu tenho que contar as casas aqui depois, que vai, à direita deles, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 a nona. Quer dizer o quê? Que eu tenho que preencher com 9 zeros. Perdão, com 9 casas, incluindo 2 que está depois da vírgula. Então, eu tenho que andar a vírgula 9 casas para trás. Para ficar mais fácil ainda, olha a nossa tabela aqui. Então, 4,2 bilhões. Então, eu pego 4, ponho aqui, ok? Começo daqui e preencho a minha tabela com os números. E quando acabar os números, eu continuo com zeros. Olha só. Então, 4,200, ok? Aqui nós temos, ó, 2, 4, 6, 6 com 2, 8. Então, nós temos 8, precisamos preencher 8 zeros. Então, vai ficar assim, ó, 4 bilhões e 200 milhões é o nosso número que a gente chegou aí nessa conta. Tá claro aí? Não? Vamos para o próximo exemplo para ver se fica claro. Olha só, a Braskem propõe um dividendo mínimo de 667,4 milhões. Ok? Então a gente está falando de 667 milhões,4, vamos dizer assim. Milhões, gente. Qual que é a representação da primeira ordem dos milhões? A representação em base 10. Milhões. Lembra? Bilhões é 9. Milhões é 6. Como que você sabe, professor? Olha só, vamos lá de novo. Classe dos milhões, ok? Quantas casas decimais eu tenho para trás aqui? Quantas casinhas ficou para trás aqui dos milhões? À direita. Tá? Eu estou aqui nos milhões. À direita ficou 6. Então, essa quantidade de casas aqui é a quantidade do meu expoente na base 10. Simples assim. Aí você vai fazer a conta, 667 vezes 4, 4 vezes 10 a sexta. Que número que é esse, professor? Quanto dá esse número? Simples, gente. Pega a tabelinha lá e monta. 667 milhões, aí põe o 4 e preenche tudo com 0. Já temos aí. Então, cada cor diferente aqui, você separa aqui para ficar bonitinho o número. Então, os dividendos dos acionistas foi de 667 milhões e 400 mil reais. Espero que tenha ficado claro, gente. A gente vai parar por aqui. Na próxima videoaula a gente continua, tem mais 2 itens dessa atividade ainda para a gente corrigir, mas a gente volta então depois na próxima videoaula, senão ela vai ficar muito longa essa aqui, não vai dar certo. Beleza? Então, terminando de assistir esse vídeo, vai lá e faça a entrega. De novo, o PDF está aí junto com esse vídeo aqui, com as correções aí também para facilitar a vida de vocês. Beleza, gente?